Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39, diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: Se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondendo, repreendia-o, dizendo: Nem ao mesmo temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos apenas os nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal nenhum. Então dirigiu-se a Jesus, rogando-lhe, disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou: Com certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ah, Deus maravilhoso. E eu quero colocar aqui para vocês sobre a última oportunidade desses homens. Eles ainda em vida tiveram muitas oportunidades, mas infelizmente foram presos, foram condenados, carregaram a cruz ali junto com Cristo, foram crucificados. E Jesus, o Verbo de Deus, como diz a palavra de Deus, o Cordeiro Santo mudo foi para o matadouro. E ele foi condenado ali. Mas era a sua missão cumprir para que, através do sangue revertido na cruz, pudéssemos ter a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Mas havia ao lado deles, uma à direita e outra à esquerda, dois malfeitores. Um zombava e outro, com todo o seu coração, se arrependeu e aceitou a sua condenação e clamou ao Senhor para que o Senhor lembrasse dele quando entrasse no paraíso. E o Senhor afirmou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, Deus tem nos dado tantas oportunidades. A cada amanhecer, a oportunidade de Deus se renova pelas suas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. E ali também eu falo sobre uma outra pessoa ali, Judas Iscariotes, o discípulo do Senhor. A Bíblia diz, na sua palavra, se nós afirmamos que temos comunhão com Ele e caminhamos em trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade, diz em 1 João 1, e 6 e 10. Ou seja, ele andava com Cristo, mas ele contumazmente continuava nos seus pecados, nos seus delitos, continuava na sua ganância, continuava roubando ali da bolsa, pois ele era o tesoureiro, ele trabalhava no ministério. Quanto mais Jesus pregava, ele não deixava aquela palavra fazer efeito no seu coração, mas ele continuava no erro. E Deus ali deu a última oportunidade para ele. E naquela ceia ali, o Senhor deu aquele pão molhado para ele. E ele comeu, porque a Bíblia fala que a cultura da época, aquele pão molhado significava que aquela pessoa especial. Ou seja, Deus estava dizendo para ele, estava rogando a ele para que ele abandonasse o intento daquela traição. Mas a Bíblia fala que após ele ter dado o bocado, entrou nele Satanás. Então Jesus disse: o que tu fazes, faze-o depressa. E assim ele foi atrás do seu dinheiro, da sua ganância, e acabou entregando Jesus com um beijo. Aquele homem teve a sua última oportunidade. Em João fala que Deus o amou até o fim. Ele não desistiu de Judas, mas Judas, infelizmente, se entregou nos livre-arbítrio que Deus nos dá, seguiu o seu rumo. E a Bíblia fala que ele seguiu, quando ele viu que Jesus havia sido crucificado ali, ele jogou as moedas ali para os sacerdotes e foi se enforcar. A Bíblia diz que ele teve um remorso profundo, diz em Mateus 27:3, que ele foi condenado e sentiu um terrível remorso.
E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver ao chefe dos sacerdotes e dos anciãos as 30 moedas, atirou as moedas e foi enforcar-se. Essa foi a decisão de Judas, porque ele não quis se arrepender dos seus maus caminhos. Pedro havia negado Jesus, mas ele se arrependeu e ele teve outra oportunidade. E aí foi feita a história dele que todos nós conhecemos até hoje. Deus tem dado a todos nós uma oportunidade. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu havia me desviado, eu tinha mais ou menos 19 anos, 20, e eu vivia bebendo, vivia nas festas, eu trabalhava no shopping, então todo aquele ângulo lá me incentivava a ir para as festas, para as farras, né? Usar meios ilícitos para tentar me alegrar. E quanto mais eu bebia, mais eu me afundava nos meus problemas, mais eu ia para o fundo do poço e as coisas iam piorando. E eu tive, depois que eu me desviei, eu fiquei muito pior, como a Bíblia fala mesmo, no início não, né? Mas depois eu continuei a ficar, bebia, e eu via os meus amigos, quantos livramentos Deus me deu, muitas vezes eu não sabia nem como voltar para casa. E Deus me livrou de coisas terríveis, né? Muitas vezes você está nessa forma, jovem. Você chega na festa, bebe, e aquilo não enche você, no outro dia você está pior. Você, jovem, mulher, muitas vezes está aí com um namorado que só te trata mal, que só te faz mal. E você está se afundando na depressão, na tristeza, porque você quer um amor que Ele não vai te dar, porque o amor que é o Senhor que preenche no nosso coração a paz, essa tranquilidade. Nenhum amor terreno vai suprir você, minha querida, meu querido. Deus tem planos grandes, planos de paz e não de mal para você. Ele fala para vos dar o fim que desejais. E Deus tem nos dado tantas oportunidades de mudar a nossa história. E esses homens tiveram, esse ladrão da cruz, ele teve a última oportunidade, mas ele se redimiu diante dele. Ele não se deixou levar pela sua ganância como o outro, pela sua prepotência, pela sua soberba. Ele preferiu morrer do que confessar, do que se redimir diante de Deus. Judas também não se arrependeu, ele teve remorso, mas ele não se arrependeu e tomou a sua decisão, a pior decisão da vida, morrer sem o Senhor, morrer sem a salvação. E eu tive uma oportunidade no ônibus, quando estava indo trabalhar, veio uma amiga minha e me deu um folheto. E eu peguei aquela oportunidade, depois de alguns dias, o Senhor teve misericórdia, me deu forças e me deu ânimo para me voltar para a casa de Deus. E a minha amiga, uma amiga tão jovem, que foi comigo para a igreja, Deus falou profundamente ao coração dela naquele dia, e eu falei com ela, você quer aceitar Jesus? Ela falou que ela é muito nova, e continuou. Naquela semana, indo para uma festa, e quando voltou, sofreu um acidente e morreu instantaneamente num acidente. Tinha 18 anos de idade, tinha um sorriso maravilhoso. Eu lembro como se fosse hoje, aquilo mexeu muito comigo. Eu tive outro amigo que morreu num acidente trágico também. Jovem, saindo de uma festa. Podia ter sido eu. Eu tenho certeza que se eu tivesse continuado, não tivesse aproveitado aquela oportunidade, eu poderia não estar aqui falando com vocês. E outro amigo que se redimiu diante do Senhor, voltou a trabalhar, continuou a sua vida, amou ao Senhor, mas infelizmente, onde ele estava, no meio que ele tinha vivido, ele foi assassinado, mas está na glória. E você, Deus tem te dado tantas oportunidades. Eles aqui tiveram a última oportunidade, não seja essa a sua última oportunidade, porque amanhã não sabemos o nosso dia. Hoje podemos até planejar, mas o dia de amanhã, quem sabe, é o Senhor. E a Bíblia diz que Ele tem um futuro de
prosperidade para você, de paz, de bens, de plenitude, de alegria, de coisas que são muito além do que os seus olhos podem imaginar. E Deus tem te dado essa oportunidade hoje, querido. Não deixe para ser a última oportunidade, porque muitas vezes não dá tempo de clamarmos ao Senhor. Esse homem, o ladrão da cruz, nessa última oportunidade, ele confessou seus pecados e se redimiu diante de Deus. E eu coloco aqui para você: vinde e arrazoemos, diz em Isaías 1,18. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Vamos conversar, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlatas, que era uma tinta tão difícil de sair, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Aí diz em Salmos 32, confessei o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Eu declarei, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste os meus pecados. Que Deus te abençoe, querido, e que não seja essa a sua última oportunidade. Amém.